Os detalhes do que aconteceu naquela manhã, depois da morte de Cristo, os detalhes do que aconteceu naquele sábado, a Bíblia não relata. A Bíblia não tem detalhes do que Jesus fez no sábado, depois da sua crucificação. Mas a Bíblia relata que logo após aquele sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram até o supermercado comprar perfumes para ungir o corpo de Cristo. E enquanto ainda era manhã, enquanto a névoa matinal ainda estava nas ruas, aquelas 3 mulheres saíram rumo ao sepulcro de Jesus. E enquanto caminhavam, elas discutiam o que iriam fazer ou como iriam fazer para remover aquela pedra. Esse era o teor da discussão daquelas mulheres. Quando chegaram ao local do sepulcro, elas tomaram um susto. A pedra estava removida. Haviam soldados desmaiados ali, mas à frente alguns soldados desesperados e sem saber ainda o que tinham acontecido. Mas o susto maior foi quando aquelas mulheres olharam para dentro do túmulo e não viram Jesus. Talvez o coração de Maria Madalena começou a pulsar mais forte. Maria Madalena olha para suas companheiras, faz o sinal de o que está acontecendo. Mas enquanto elas estão com aquela sensação de sem saber o que aconteceu, elas ouviram uma voz: não fiquem com medo. Jesus, o Nazareno que foi crucificado, já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Agora vocês devem ir e contar a todos sobre esse grande acontecimento. Enquanto seus corações ainda estavam palpitando, e o olhar de medo era muito nítido no seu rosto, as mulheres decidiram obedecer a Cristo, obedecerem àquela voz, e foram avisar da ressurreição de Cristo. Quando aquelas mulheres chegaram na casa, os homens não acreditaram nas palavras delas. E mais à frente nós vamos saber por que os homens não acreditaram nas palavras daquelas mulheres. Mas enquanto isso, Pedro tomou uma atitude, foi, confirmou, voltou, falou para os discípulos, e aí todos puderam crer. E enquanto eles estavam reunidos, Jesus apareceu ali, e todos puderam crer. Meus irmãos, o que é ressurreição? O que é ressurreição? Pelas definições bíblicas de dicionário, ressurreição é algo que está morto e vive novamente. O texto que foi lido no livro de Filipenses fala de um desejo de sentir o poder da ressurreição. Alguma vez você já sentiu o poder da ressurreição na sua vida? Alguma vez você já parou para pensar que existe um poder na ressurreição de Cristo? O relato da ressurreição de Cristo dividiu a opinião pública daquela época. Muitos duvidaram, muitos inventaram teorias, a grande maioria duvidou. Mas, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que aqueles que escolheram sentir o poder da ressurreição em suas vidas, estes escolheram acreditar. E a pergunta que eu faço para a igreja é: o que acontece? O que sente alguém que sentiu na sua vida o poder da ressurreição? A primeira sensação que acontece na vida de alguém que sente o poder da ressurreição está registrado no livro de Mateus, no capítulo 28 e no verso 8. Mateus, capítulo 28, verso 8.
elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. Meus irmãos, o que faz alguém que sente o poder da ressurreição na sua vida? Ele serve ao Senhor. O texto nos afirma que aquelas mulheres, elas estavam com medo, mas elas estavam felizes também. E eu me pergunto, de onde vinha a felicidade daquelas mulheres? E eu descobri que a primeira felicidade que surgiu no coração daquelas mulheres foi porque Jesus estava vivo. A segunda notícia que causou felicidade na vida daquelas mulheres foi o fato delas terem tido a oportunidade de serem as primeiras pessoas a verem Jesus. E o terceiro motivo que eu encontro, porque aquelas mulheres, apesar do medo, estavam felizes, é porque um anjo deu a missão para uma mulher. Meus irmãos, a mulher na sociedade judaica, ela não era valorizada. Para fins de testemunho, a opinião de uma mulher era zero. Ainda que tudo que o homem estivesse falando fosse mentira, a opinião de uma mulher não era válido para testemunhar algo. E por que que o anjo aparece primeiramente para as mulheres? Aquelas mulheres, elas estavam transbordando de alegria. O anjo, o céu deu uma missão para elas, o céu deu moral para elas. Há quem diga que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, porque Jesus já sabia da facilidade que as mulheres têm de compartilhar notícias. Mas aquelas mulheres, elas abraçaram aquela missão, elas abraçaram aquela causa e elas decidiram trabalhar para Cristo. E você talvez se pergunte, mas irmão, o tema foi por amor. O que você está falando aí de trabalho? O que tem a ver trabalho com ressurreição? Eu gostaria de dizer para você que tem tudo a ver. Porque quando eu sinto o poder de Deus na minha vida, eu faço como as mulheres. Eu tenho coragem de sair para trabalhar. Ainda que eu tenha medo, mas eu tenho coragem de sair para trabalhar. Existe um livrinho pequenininho chamado Gente Cansada de Igreja. E o escritor deste livro, ele descreve ali alguns dos principais motivos por que as pessoas cansam da igreja. E dentre elas estão as críticas. Existem pessoas que cansam da igreja por causa das críticas. Existem pessoas que cansam da igreja porque não têm amigos, porque não confiam na liderança. Mas o principal motivo por que as pessoas cansam da igreja, sabe o que é? Inatividade espiritual. A maioria das pessoas que cansam da igreja é porque não trabalham para a igreja. A maioria das pessoas que cansam de Cristo, elas não estão trabalhando por Cristo. Muitos jovens, ainda ontem eu ouvi essa frase, irmão, é muito difícil a gente fazer as coisas na igreja. Parece que ninguém dá moral para a gente é criticado, sempre tem alguém que chega e fala que a gente não tem dignidade. A gente não tem dignidade para cantar, a gente não tem dignidade para pregar, a gente não pode fazer nada. Meu jovem, e você, meu irmão que está ouvindo, eu gostaria de te dizer o seguinte, que na causa do mestre, só não é criticado quem não faz nada. Aquelas pessoas que não fazem nada, essas vão criticar. Mas a partir do momento que você se põe à disposição para pregar, a partir do momento que você se dispõe a cantar, a partir do momento que você se dispõe a tocar, a partir do momento que você se dispõe a cantar, você vai ser criticado. Muitas pessoas não vão te dar moral, como aconteceu com aquelas mulheres. Os homens não deram moral para aquelas mulheres, mas elas não estavam nem aí para que os homens pensavam delas, porque elas tinham sentido o poder da ressurreição em suas vidas. Será que eu sinto o poder da ressurreição na minha vida?
Ou será que eu já estou cansado da igreja? Meus irmãos, quando eu sinto o poder da ressurreição na minha vida, algo impulsiona meu coração para trabalhar de um jeito que, se eu não trabalhar, eu morro. Quando eu sinto o poder da ressurreição na minha vida, o meu coração bate mais forte quando eu venho louvar. Quando eu sinto o poder da ressurreição na minha vida, eu sinto o desejo de trabalhar. Se você se colocar a serviço do Mestre, e se você subir a montanha junto com Jesus, Ele vai colocar no seu coração o desejo de trabalhar. Porque todo aquele que sente verdadeiramente o poder da ressurreição na sua vida, ele trabalha para o Mestre. A Bíblia me ensina também que quando eu sinto o poder da ressurreição na minha vida, eu adoro o Senhor. O outro poder da ressurreição é fazer-nos com que adoremos a Deus. E nós podemos confirmar isso no livro de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 9. Mateus, capítulo 28, versículo 9. Podemos ler assim: de repente, Jesus se encontra com elas e diz: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e fizeram o quê? Repitam essa palavra. Eles fizeram o quê? Mais uma vez, o que aquelas mulheres fizeram? Meus irmãos, quando alguém sente o poder da ressurreição na sua vida, sabe o que ele faz? Ele adora. Será que nós somos adoradores? Será que nós já compreendemos o significado de adoração? Eu gostaria de dizer para você que a adoração é muito mais do que vir aqui à frente cantar. Adoração é muito mais do que orar, fazer uma oração bonita, as pessoas se comoverem, chorarem, virem à frente. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é um estilo de vida que te leva a apreciar a companhia de Jesus. Adorar é um estilo de vida que me faz ir até Deus e falar: Jesus, usa-me para os teus propósitos. E eu acho engraçado quando, depois que termina a reunião que nós estamos aqui, as pessoas chegam lá fora e falam: poxa, gostei do culto hoje. Eu me pergunto: como assim gostei do culto hoje? Será que tem gente que vem para o culto e não gosta do culto? Tudo que acontece aqui é adoração. Tudo. A oferta é adoração. Os hinos que são cantados aqui são adoração. O silêncio que eu faço quando eu estou na casa de Deus é adoração. O abraço apertado que eu dou no meu irmão lá fora é adoração. E como você vem para a igreja e fala: gostei do culto hoje. Meu irmão, você não tem que gostar de nada aqui não. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui para fazer parte da adoração. Se você não gostou do culto, o problema está em quem? Está em mim. Porque eu não senti o poder da ressurreição na minha vida. Leve isso para casa. Todas as vezes que eu e você sairmos da igreja com a sensação de que o culto não foi bom, meu irmão, o problema não está em quem cantou. O problema não está em quem pregou. O problema está em você. A sua adoração está falha. A minha adoração está falha. E como ser um bom adorador? O que a Bíblia me ensina sobre ser adorador? Meus irmãos, adorar a Deus é tão importante que Jesus ensinou para uma pessoa como adorar, e essa pessoa fez um trabalho maravilhoso. Eu estou falando da mulher samaritana. A mulher samaritana tinha tanta vontade de adorar a Deus do coração, que ela chegou para Jesus e perguntou bem assim: Jesus, eu não tenho costume talvez de falar mal da igreja dos outros, mas corre um boato por aí, que vocês ficam falando que o jeito certo de adorar é só lá em Jerusalém. Para me adorar eu tenho que ir lá. Mas corre um boato aqui também que eu posso adorar aqui onde eu estou. Meus irmãos, em momento algum,
Jesus denegriu a igreja daquela mulher. Podem ver isso na Bíblia. Em outras palavras, aquela mulher olhou para Jesus e perguntou: Jesus, qual que é a igreja certa? É a sua ou é a minha? Eu preciso dessa definição agora. Qual que é a maneira certa de adorar? É a maneira da sua igreja ou é a maneira da minha igreja? E Jesus olha para aquela mulher e olha a resposta de Jesus: minha filha, não é nem na sua igreja e nem na minha. Mas chegará um tempo, eu sei que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E daqui eu tiro todas as respostas para ser um adorador. Como adorar? Em espírito e em verdade. Meus irmãos, o que isso significa? Significa que quando eu for adorar a Deus, eu preciso adorar em verdade, do jeito que a palavra dele me diz que ele é: santo, justo, maravilhoso, eterno, amigo. Quando adorar? Em todo o tempo. Ao responder para aquela mulher quando devia adorar, Jesus falou assim: minha filha, vai chegar um tempo, e para mim eu tenho certeza que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Com aquela frase eu posso entender que Jesus falou para aquela mulher o seguinte: mulher, os verdadeiros adoradores adoram tanto no futuro quanto no presente. Onde adorar? Em todos os lugares. Ali nós não encontramos definição de Jesus onde adorar. Aquela mulher entendeu que poderia adorar a Deus aonde quer que ela estivesse. Se ela estivesse na frente do computador, ela poderia sentir o poder da ressurreição. Aquela mulher sentiu que ainda que ela estivesse caminhando na rua, ela poderia sentir o poder da adoração. Aquela mulher descobriu que ainda dormindo, ela poderia sentir o poder da ressurreição em sua vida. E eu pergunto: você é um adorador? Eu sou um adorador? Talvez muitos de nós pensamos que ser adorador é vir à igreja no sábado. Talvez existem pessoas que pensam que ser adorador é vir nos dias de cultos, é não perder um culto de oração. Eu queria dizer para você que se você pensa que a adoração é isso, você está completamente errado. Adoração é um estilo de vida que te leva para perto de Jesus. Não adianta nada eu vir aqui na frente pregar, cantar, reger, falar, se eu não sou um adorador no domingo, se eu não sou um adorador na segunda, se na terça-feira eu coloco a adoração no meu bolso, aí eu venho aqui, canto bonito sobre a adoração, me arrepio, o meu coração bate mais forte, mas quando eu chego na semana eu não sou um adorador. A Bíblia me ensina que quando eu sinto o poder da ressurreição na minha vida, eu adoro a Deus. A Bíblia me ensina também que quando eu sinto o poder da ressurreição na minha vida, eu tenho esperança. Vamos recapitular? Primeiro a Bíblia nos ensinou, no versículo 8, que quando eu sinto o poder de Deus na minha vida, o poder da ressurreição na minha vida, eu trabalho. A Bíblia nos ensinou hoje aqui que quando sentimos o poder da ressurreição em nossas vidas, nós adoramos. E a Bíblia me ensina também que quando eu sinto o poder da ressurreição em minha vida, eu sinto esperança. E isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 10. Mateus, capítulo 28, verso 10. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão. O que faz alguém que sente o poder da ressurreição em sua vida? Ele sente esperança. Aquelas mulheres, elas não tinham total certeza se iriam encontrar Jesus na Galileia.
E se Jesus desaparecesse novamente? Aquelas mulheres, elas não tinham certeza se teriam a oportunidade de ver Jesus novamente. E elas foram atacadas por uma dúvida parcial, uma desconfiança parcial. Meus irmãos, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 563, traz um relato que mexeu com o meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No caminho de Emaús, os 2 discípulos cogitavam quem poderia ser aquele estranho que lhes penetrava a alma e falava com tal amor, ternura e simpatia, e ao mesmo tempo com tanta esperança. Pela primeira vez, depois de Cristo haver sido entregue, começaram a sentir-se esperançosos. Olhavam muitas vezes cheios de interesse para o seu companheiro e pensavam que suas palavras eram exatamente o que Jesus diria para eles. Estavam cheios de pasmo e o coração começou a pulsar-lhes com jubilosa expectativa. Jubilosa expectativa. Esse é o sentimento de todo aquele que sente o poder da ressurreição em sua vida. Quando Jesus ressuscitou, muitas teorias foram inventadas. Infelizmente, essas teorias abalaram a fé dos discípulos. Mas mesmo com tantas teorias, eles decidiram acreditar, eles decidiram continuar mantendo a esperança. E eu pergunto a você, será que temos mantido a esperança de ver Cristo voltar? Será que eu sinto esperança de ver Jesus voltar? Você sente esperança de ver Jesus voltar? A igreja de Arthur Alvim sente esperança de ver Jesus voltar? As crianças que estão aqui sentem esperança de ver Jesus voltar? Eu gostaria de acreditar que sim. Mas é uma pena dizer que muitas vezes eu não demonstro isso. Será que o lugar que eu frequento no sábado à noite poderia testemunhar que eu tenho esperança de ver Jesus voltar? Será que os meus amigos durante a semana revelam que eu tenho esperança de ver Jesus voltar? Será que os livros que eu leio expressam na minha vida que eu quero ver Jesus voltar? A Bíblia me revela que Jó viveu muito antes de Jesus. E mesmo assim Jó já tinha esperança na ressurreição. E no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25 e no verso 20 até o verso 27, para mim é a maior declaração de esperança do Antigo Testamento. Eu sei que o meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela eu estarei na presença de Deus. Sim, eu verei Deus face a face. Ninguém vai precisar ficar me contando como é Deus. Como eu quero que esse dia chegue logo. Com isso eu aprendo que o poder da ressurreição é eterno. Antes de Jesus ressuscitar, o poder da ressurreição já tocava a vida das pessoas. Antes de Jesus morrer, antes de Jesus ressuscitar, a ressurreição já era realidade na vida de muitas pessoas. É isso que a Bíblia me ensina sobre ressurreição. Quando você sentir o poder da ressurreição na sua vida, você vai trabalhar para Deus.
Quando você sentir o poder da ressurreição na sua vida, você vai adorar a Deus de verdade. Não importa quando, onde, como, você vai adorar a Deus de verdade. A Bíblia me ensina que quando eu sinto o poder da ressurreição na minha vida, eu tenho esperança. Mas a pergunta que talvez muitos estão fazendo: como sentir esse poder da ressurreição em minha vida? Nós aprendemos durante essa semana muitas coisas sobre a morte de Cristo. Nós aprendemos ontem que para sermos libertos, nós precisamos subir ao monte com Jesus. E depois que eu subi o monte, depois que eu senti o peso do meu pecado, depois que eu senti necessidade de perdão, depois que eu tive o meu pecado apagado, eu sinto um desejo de ser lavado pelo sangue de Cristo todos os dias. Eu acordo para ser lavado pelo sangue de Cristo. Eu vou trabalhar para ser lavado pelo sangue de Cristo. É a única maneira como nós podemos sentir o poder da ressurreição em nossas vidas. Se você veio aqui hoje para sentir o poder da ressurreição na sua vida, ouvindo os hinos, talvez quando você sair, esse poder já não estará na sua vida. Se você veio aqui para sentir o poder da ressurreição na sua vida com a pregação, talvez quando você sair, você não vai mais sentir o poder da ressurreição na sua vida. Porque para você sentir o poder da ressurreição na sua vida constantemente, você precisa ser lavado pelo sangue de Cristo.
Deus tem uma mensagem para você. Se você sentiu o poder da ressurreição na sua vida hoje, o único apelo da Bíblia para você hoje não é que você venda o seu carro, não é que você venda a sua casa, que você mude de igreja. O único apelo que Jesus tem para quem sentiu o poder da ressurreição na sua vida hoje é: não endureça o seu coração. Hoje nós aprendemos coisas maravilhosas sobre a morte de Cristo. Durante a semana que passou, nós aprendemos coisas maravilhosas sobre a morte de Cristo e também sobre a ressurreição de Cristo. E para aqueles que foram tocados pela mensagem da ressurreição de Cristo, eu não vou convidar você para vir aqui na frente. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Até porque eu acho que aceitar Jesus, nós não fazemos isso com a mão levantada. Nós fazemos isso com os joelhos no chão. E para aqueles que sentiram o poder da ressurreição em suas vidas, eu gostaria de pedir que você dobrasse o joelho e você confessasse o seu pecado a Deus. E você fale para Jesus que você precisa sentir o poder da ressurreição. Faça isso nesse momento. Se você sentiu o poder da ressurreição na sua vida, dobre os seus joelhos agora e ore ao Senhor. Não importa se você é o pastor da igreja. Não importa se você é o obreiro da igreja. Não importa se você é o tesoureiro, dirigente. Dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Não importa se você está aqui na frente também não. Se vocês foram tocados pelo poder da ressurreição em suas vidas, dobrem os seus joelhos onde vocês estão. Se for apertado, dobre os joelhos onde vocês estão. Não importa onde você está, em que situação a sua vida se encontra. Se você sentiu o poder da ressurreição em sua vida, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor sozinho.